paz e bem para todos vocês. Estamos aqui na reunião do caminho, realizada aos domingos, nossa segunda reunião do ano. A primeira comemorando o aniversário da Genilda, e agora seguindo aqui na nossa sequência. São todos muito bem-vindos. E esse vídeo do Marcos Pereira é interessante, que você ouve ele falando, aí ele começa a conversar com quem está do lado, e aí depois ele vira e fala: isso é a transformação de Deus na nossa vida. Transformação de Deus. Não há nenhum consolo, não há nenhuma edificação, não há nenhum estímulo, não há nenhum fortalecimento, não há nenhuma proposta que promova uma metanoia, uma mudança de mente. É só cenografia, encenação, coreografia e performatização pentecostal. Falada numa outra língua que você não entende, mas infelizmente é isso que tem se tornado boa parte do segmento evangélico no Brasil. Por falta de conteúdo, por falta de evangelho, por falta de entendimento, por um entendimento que enxergue o evangelho como um princípio de vida e dele se utilize para fazer os devidos aplicativos em relação às demandas do mundo presente. Então é nessa direção que vai se formando essas anomalias. Porque aonde há ausência de evangelho, você precisa preencher com entretenimento, né? Com macaquices, né? E com todas essas pirotecnias de uma pretensa e suposta sobrenaturalidade, de pessoas falando em outras línguas e tudo, e atribuindo isso à manifestação e à unção de Deus, movendo ali e ainda se arvorando, usurpando o significado do que transformação com o significado sugere efetivamente para a vida. Porque transforma o quê? Vai botar uma indumentária específica no sujeito, vai formatar o palavreado do sujeito, vai adestrar a rotina e o cotidiano geral do sujeito, mas o coração está permanecendo inalterado, carregando suas dúvidas, seus medos, seus pânicos, seus preconceitos, seus ódios, suas mágoas, né? E toda sorte de desvios que furtam a nossa propriedade de ser em Deus. Na esteira disso, eu gostaria de refletir, e aí falando de transformação, né, eu gostaria de trazer uma reflexão em cima de um ponto muito frequente que eu tenho esbarrado na natureza das questões que eu tenho recebido, principalmente com relação a casamento. Não sei quem acompanha, se tem observado, porque é o tempo todo as perguntas, né, que a gente até então ouvia, né, no site do Caio, mas são perguntas óbvias, mas de tão óbvias, mas que eu procuro responder com o meu melhor coração possível, porque eu estou vendo que a pessoa está sincera, mesmo na obviedade da sua questão e da sua dúvida, diante do óbvio. E falar em transformação é justamente esse ponto que eu gostaria de propor aqui uma reflexão. Na verdade, eu já tinha interesse de fazer isso há um tempo, mas sempre aparecendo temas um pouco diferenciados, então ia dando preferência, até porque
conversar sobre isso que eu gostaria de conversar. Definitivamente não vai dar para a gente finalizar tudo hoje. A gente vai precisar de algumas conversas. Mas um dos maiores desafios enfrentados por Paulo, quando do descortinamento do Evangelho, foi a transformá-lo de um homem religioso para um ente do Evangelho. E o que eu vejo é muita gente que se perde nesse caminho. Para que a gente então entenda, ou pelo menos vislumbre um melhor entendimento sobre esse significado, eu acho que a gente precisa aqui meio que de uma definição, de um vocabulário para a gente fazer certas distinções e visualizar com melhor clareza o que é o que. Paulo teve essa dificuldade, essa conversão, porque ninguém fala sobre isso, né? Muita gente não fala sobre isso. Paulo ele passou praticamente 10 anos em incubação, desde que ele caiu do cavalo até ele começar efetivamente a pregação. Então ele só foi empregado depois que possivelmente, porque era um caldo muito grosso para poder assimilar. E com ele ocorre aquilo que Jung chama de enantiodromia, que é uma conversão do seu oposto. Hoje, pela psicologia, a gente inclusive consegue entender que aquilo no qual Paulo se tornou já habitava ele como um embrião antes. E aí chegou a sua fase de maturação, entrou em ebulição até que aquilo prorrompe naquele episódio da voz que o visita na entrada de Damasco. E ali começa todo um processo de assimilação de uma nova realidade, que aí sim vai fazendo eclodir dentro de Paulo todos os potenciais que, mal orientados e ainda habitando a sombra da percepção da consciência de Paulo, operavam na forma de ódio acirrado, obsessivo, contra aqueles que já caminhavam na direção do que tanto seduzia e assediava Paulo. Entende? O fato de já haver um embrião dentro de Paulo, de alguma maneira, não anula esse encontro de Jesus com ele no caminho de Damasco? De maneira alguma. Eu acho que se complementam. Esse encontro que ele tem ali é um encontro que chancela a direção. Porque uma vez que essa panela de pressão explode, essa realidade introjetada e presente no ser, ela pode assumir inúmeras direções, você entendeu? Mas o marco daquela experiência, de ele cair no cavalo, de ele ter aquele encontro, tudo aquilo muito ilustrativo, e o próprio Paulo, posteriormente, desenvolve um olhar muito apropriado e significativo relativo ao significado e ao peso daquela experiência no todo de quem ele se tornou, como que um nascido fora de tempo, mas tendo ele visto, ainda que Jesus já ressurreto e glorificado. Mas fenomenologicamente, muitos de nós carregamos potenciais, vamos dizer assim, incubados, e que pelo modo como a gente vai vivendo na direção completamente contrária, não são poucas vezes que a gente vê a coisa eclodir, mas ao invés de a pessoa seguir na direção da sua própria realização, ela ainda vai seguir uma outra direção, talvez um pouco mais próxima, mas não totalmente alinhada à sua realização total. Então a conversão de Paulo se daria mesmo que não houvesse esse encontro com Jesus para frente, talvez? Essa é uma pergunta
Ou assim, essa é uma pergunta cuja resposta só poderia ser especulativa, né? Mas entendendo aquilo que aconteceu, eu não vejo esses acontecimentos, essa explicação do fator psicológico e a experiência que Paulo teve como elementos excludentes entre si. Eles são complementares. É a mesma pergunta, por que Paulo, né? Por que logo Paulo? Tantas pessoas lá, mas por que Deus escolheu Paulo? Não se sabe, né? Eu particularmente penso que Paulo seria o 12º apóstolo eleito por Deus a entrar no lugar de Judas Iscariotes, né? Muito embora, assim que Judas Iscariotes foi morto, os próprios discípulos se reuniram e, mediante uma votação, uma eleição, elegeram o 12º, aquele que iria compor o número, né? Mas isso daí são entendimentos que eu acho periféricos em relação à natureza central. Então Paulo, depois que ele pegou o cavalo, ele ficou 10 anos quieto na dele, digerindo tudo isso. E a primeira pregação dele foi 10 anos depois. É possível conseguir entender isso. Você pode depreender 3 anos depois, eu entendo, que é o que a gente vai ver aqui em Gálatas. Mas, no geral, na perspectiva geral, foi em torno de 10 anos, né, que ele passa no digerir de toda aquela situação. Ele vai para a Arábia, passa bastante tempo lá, porque é uma experiência de viver a própria passagem de Paulo e Silas, naquela discussão que eles tiveram lá, né, mostra como naquela época Paulo ainda tinha um entendimento diferente de Silas. Barnabé, isso, desculpa. Barnabé. Foi na primeira viagem missionária deles, né? Paulo, ele tinha uma personalidade bem passional, né? Ele tinha essa orientação muito firme. E eles tiveram lá um desentendimento, mas aí, inclusive, isso rende uma mensagem muito interessante para a gente. Mas o ponto é que é justamente essa conversão de Paulo que vem como uma mensagem para uma necessidade de conversão nossa o tempo todo. Porque o maior inimigo do Evangelho, pelo incrível que pareça, é a mentalidade religiosa. O maior inimigo do Evangelho em nós é a religiosidade, porém não no significado de religiosidade que Jung dizia. Religiosidade que eu digo aqui é fazendo uma distinção entre fé e crença. A crença, ela vai se estabelecer por usos e costumes, por procedimentos rotineiros que te levem todo dia da semana a estabelecer um dado rito, uma dada liturgia, numa direção de leitura de Bíblia, de comportamento, e isso, inclusive, indo na direção da leitura e da interpretação das coisas da vida. Eu fico vendo pessoas que dependem muito da sua certeza a partir da euforia da sua certeza, a partir de relatos literais que ela consegue identificar na Bíblia. E uma vez vendo ali o relato literal, então pela Bíblia ser considerado um livro sagrado, aquilo dali produz na pessoa uma certeza tão visceral que essa certeza ensurdece ela para como isso repercute na vida do outro. Então, anulando a ação da empatia, essa pessoa ela se torna uma opressora do seu próximo por conta do excesso de certeza produzido pelo modo como ela interpreta a Bíblia, pelo fato de ela encontrar na Bíblia uma descrição literal daquilo que ela acredita.
E aqui eu estou fazendo uma leitura dessa dinâmica do espírito religioso, da mentalidade religiosa. Até eu lendo a Bíblia, assim, quando eu vejo os apóstolos e as mensagens das cartas de Paulo, às vezes eu me sinto para baixo, porque é o seguinte, porque eu interpreto isso como, cara, os caras são perfeitos. E eu não vejo a imperfeição deles. É quando eu vou me comparar, e isso acontecendo de mim, eu começo a me sentir triste por conta do cara, que eu nunca vou chegar a um patamar de andar com o Paulo ou com o Pedro, mas às vezes eu esqueço que eles têm também um lado humano. Pelo menos, assim, eu vejo pouco as pessoas falarem sobre o lado humano dos apóstolos, né? Sobre as imperfeições dele, as religiosidades que eles tinham. Por isso que eu perguntei no início o tempo que Paulo demorou para pregar, o tempo que ele demorou, assim, passando pela conversão dele, porque eu acho que é importante também a gente pontuar que o mesmo Paulo que fala, que prega tudo aquilo que for descer do céu e tudo mais, tem defeitos e tem erros e pecados também que todo mundo comete, entendeu? Eu creio que essa também é um olhar muito idealizado, porque o que ali foi escrito eram eles se propondo para ajudar pessoas, né? Para poder encaminhar, abrir o entendimento de pessoas. Esse tipo de leitura, embora também já tenha se passado por muitos de nós, por se comparar com eles, mas isso traduz muito mais uma relação com o seu próprio juízo interno do que com eles propriamente. E aqui é que está o X da questão. É nisso que a mentalidade religiosa ela se favorece. Porque o ponto de diálogo da mentalidade religiosa é com uma instância da nossa psique que a psicologia chama de superego. Superego é uma instância policial e fiscalizadora que, em nome daquilo que o sujeito assimilou das regras e das condições e da proposta do bem viver, o tempo todo fica relativizando o próprio sujeito como se ele estivesse escorregando num determinado ponto, né? Isso para a religião, muitas vezes, que não sabem ler as dinâmicas psicológicas, traduz isso como sendo a ação do divino sobre o sujeito. Mas, dependendo do modo como essa relação se neurotiza, esse sujeito está interagindo com um fragmento da sua própria psique que cria nele um obstáculo para ele acessar o seu eu total, que é onde habita o divino. Porque sem que haja aceitação, não existe transformação. A gente, inclusive, é ensinado pela mentalidade religiosa a demandar por transformação pela via da não aceitação. Só que a não aceitação fomenta na gente uma não conformação tal que faz da gente o inimigo de nós mesmos. E aí, entrando numa disposição de luta e de briga, aí a gente recai em Romanos 7. Aquilo que eu não quero, eu faço. E o que eu não quero está sempre diante de mim. É quando a trajetória do sujeito para a sua individuação em Deus se neurotiza. E ele então fica engasgado como um disco de vinil rachado naquele trecho onde ele fica pressupondo o seu superego como sendo uma indicação divina, quando na verdade é um conflito dele com um fragmento dele mesmo. Então essa é mais uma das portas de entrada onde a mentalidade da religião
porque nós, na nossa sinceridade, a gente quer poder corresponder da melhor maneira possível, a gente quer poder caminhar conforme aquilo que Deus gostaria que a gente fosse. A nossa sinceridade é essa. Só que o ponto nevrálgico da religião é tentar colocar isso pela via de uma orquestração moral, de operação do sujeito com ele mesmo, e dependendo do modo como a gente opere determinados acertos e perfeições na gente, isso pode ser o nosso próprio veneno. Isso pode ser o nosso próprio veneno, porque o grande mistério é que é a nossa relatividade que nos salva de nós mesmos. É a nossa relatividade que nos salva de nós mesmos. E esse é o marco zero de onde uma consciência precisa começar, se ela se pretende aperfeiçoar diante de Deus. De que é a sua própria relatividade que te permite uma conexão adequada com o divino. Só que é aí que a maioria se perde, porque ela, entrando por esse caminho, ela vai tendo a impressão de que ela está em concordância, está incentivando o seu lado negativo, está se resignando com aquilo que seja mal dentro de si. Mas é esse desconforto, inclusive, que também é a ação residual do nosso juiz interno, querendo o tempo todo criar uma performance, um desempenho que prescinda da cruz, que prescinda da graça, que seja bancado pelo nosso próprio esforço e pela nossa própria capacidade. E essa linha, ela é muito tênue. Ela é muito tênue. E ela vai precisando ser contrabalançada o tempo todo. Nessa reflexão, eu gostaria de trazer o livro de Gálatas para a gente poder pensar. E eu vou começar a ler do capítulo 1, nós vamos até o capítulo 5, por isso que não vai dar para a gente terminar hoje, né? Mas é fazer uma espécie de estudo desse livro, porque esse livro, pelo menos ao meu ver, é um dos livros que mais reflete o embate de Paulo com o espírito da religião. Com o espírito da religião e o modo como o espírito da religião se introjeta no meio dos Gálatas e começam a fazer eles a retroceder em relação a tudo quanto Paulo já tinha pregado, demonstrado, esclarecido em relação a Cristo Jesus. Por causa dos judeus que foram lá, né? Esses cristãos judaizantes, que eles estão mais presentes no nosso meio do que você possa imaginar. Eles estão presentes, inclusive, em certos fragmentos dentro de nós. E esse livro aqui é esse embate de Paulo com essa mentalidade, com esse espírito, que naquilo que a gente for lendo, a gente vai vendo e vai pegando trechos para a gente ir identificando, mas eu queria primeiro fazer essa introdução para a gente se localizar, em que terreno a gente vai entrar e a natureza do que a gente vai refletir aqui. Então, no capítulo 1 de Gálatas, no verso 1, Paulo começa: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Parece que não, mas essa introdução aqui, ela já dá a nota da coisa toda. Por que Paulo faz essa afirmação aqui? E essa afirmação está presente em outras epístolas de Paulo. Porque uma das argumentações
argumentações mais frequentes dos detratores de Paulo era de que Paulo ele não fazia parte da confraria dos de Jerusalém. De que Paulo não era uma versão autorizada dos discípulos que estavam em Jerusalém. De que Paulo não havia nem sequer visto Jesus presencialmente. Ou seja, assim que Paulo saía de uma determinada cidade, chegavam pessoas lá para poder desautorizar Paulo, para poder recriminar e diminuir Paulo. Só que Paulo é uma pessoa marcada por uma experiência do lado de dentro, na história de vida dele, naquilo, no modo como ele foi formado. E uma das coisas que prorrompeu com esclarecimento e clareza para Paulo foi a partir dessa conversão dele e ele ter entendido o porquê ele. Você fez a pergunta, o porquê Paulo? Tudo vai se amarrando na medida em que você chega um momento, você vai entendendo a razão. Por que ele tinha cidadania romana? Por que ele pôde ter acesso a determinados conhecimentos, estudos, estudando ao pé de Gamaliel? O porquê que ele, inclusive, dentre todos os pares dele, ele se destacou em intelectualidade e devoção dentro do farisaísmo, né? Por que foi ele? Porque ele era a peça-chave que, na sua multiplicidade de línguas, poderia trazer um entendimento do Evangelho justamente contra aquilo que mais comprometia o Evangelho, que foi o quê? A religião, que, diga-se de passagem, foi o que crucificou Jesus. A religião dos homens matou o Filho do Homem e posteriormente martirizou todos os apóstolos. A religião que faz isso. Eu vejo isso nos vídeos que eu gravo aqui no TikTok, principalmente lá no TikTok, a fala esbravejante e raivosa daqueles que têm as suas próprias certezas relativizadas pelo que é falado. Você vai dar conta disso. Espera que teu dia está chegando. Existe ali, e olha que eu estou distante, eu estou virtualmente, mas o espírito da metade, e isso daí não é gente de fora que não tem vivência nenhuma, entra lá para comentar e diz assim, é claro que sim, para que essa embromação toda para dizer isso daí? Isso aí é tão simples. A raiva é de quem está acometido pelo espírito da religião. Porque eles possuem não só a validação das suas próprias certezas em transcrições recortadas e literais da Bíblia, mas como eles possuem ressonância na maioria do grupo onde eles estão inseridos. Portanto, tendo uma materialidade que dialoga com a sua subjetividade, e essa conexão específica tem validação no coletivo, isso gera uma certeza passional tão grande que quem relativize isso estaria relativizando o próprio Deus, porque essa certeza ela exclui o sujeito do desconforto da dúvida. A dúvida é desconfortável. O conflito é desconfortável. Todos nós aqui somos humanamente propensos a abraçar uma certeza, porque a certeza, ela pacifica o assunto, cara. Imagina, você abraçou a certeza, é isso. Que nem eu aí essa semana, falei para vocês, mas a minha mãezinha esteve mal. Quero depois à parte compartilhar com vocês, e a gente aguardando notícias, e a suspensão da notícia deixa a gente tenso até que venha a notícia e você acalma. Então, nesse terreno instável da dúvida, do conflito, do não ter ali um amparo, um respaldo ali, isso daria um desconforto extraordinário.
De modo que se o sujeito encontra uma coisa escrita literalmente e que dialoga com o que subjetivamente satisfaz ele, e mais, às vezes ele pode não encontrar, mas ele chega num grupo que fala uma mesma linguagem, uma mesma proposição, de maneira coesa, numa mesma direção, tudo isso compõe aquilo que Platão chamava de simulacro. Simulacro da certeza. Simulacro para Platão era uma cópia medite, entendeu? É uma cópia bem depreciada do original, né? Logo, existe muita gente que chama de fé apenas uma certeza que é compartilhada pelo coletivo. Mas uma certeza que é compartilhada pelo coletivo, definitivamente, não é fé. Fé é esse movimento de Paulo aqui, que, na contramão de todos os detratores que iam de cidade em cidade, dizer que não era unanimidade que Paulo fosse apóstolo, de que Paulo fosse quem ele era, inclusive utilizando o próprio passado de Paulo para poder denegrir ele, entendeu? Como sendo um infiltrado, né? Ou alguém ali que entrou para poder querer bagunçar, que ele estava distorcendo, porque os próprios discípulos que conviveram com Jesus não anularam a lei, né? Ou seja, mas Paulo estava então sem a autorização deles, pervertendo. Então Paulo ele já manda aqui, ó, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Você acha que quando Paulo falava isso, vinha uma voz do céu e dizia amém? Não. Isso é uma iniciativa de fé. Isso é uma iniciativa de fé. E que Paulo, ele entendendo o seu lugar, o seu caminho, ele então toma essa decisão. E aí fala-se de conflito. Você acha que Paulo não tinha? Claro que tinha. Ele só não era uma dimensão nele que ele dialogava nele mesmo. Por quê? Por que eu digo que Paulo tinha? Porque eu sou humano. E eu sei que ele tinha. Assim como todos nós temos. Quando a gente recebe uma acusação, uma afirmação, uma relativização. E se isso inclusive vem como um acordo entre a maioria, isso exerce um peso de amassamento, de pressão considerável sobre a gente. Só que tem aquela decisão lá dentro de você tomar. Se não, eu não sou o modo como ele está vivendo. Eu sou o que sou. E o que atesta isso é a minha própria história. É o que eu vivi. Né? Só eu sei o que eu vivi. E olha, ainda tem muita gente que nega a sua própria história em favor da leitura do outro sobre ela. Tal é essa falta de propriedade de se posicionar naquilo que eu chamo de uma atitude em fé. Posicionamento esse que é, antes de tudo e sobretudo, de você com você mesmo. Né? Todo mundo dizendo, você é um calhorda, você que vai chegar e assumir eu sou. Ou você que vai, não, eu não sou. Eu posso ter tido uma atitude ou outra. Como Paulo. Vocês acham que o início da pregação de Paulo, vocês acham mesmo que Paulo chegou na igreja e não teve um que falou, meu irmão, tu matava geral, tu saía arrastando aqui, humilhando, agora tu está vindo falar disso. Vocês acham que Paulo não sofreu esse tipo de olhar sobre ele? O que ele mais tinha eram detratores. Eram pessoas invejosas dessa propriedade, dessa decisão que Paulo tinha. Era Paulo desse
decidir. Ou eu me torno o modo como eles me veem, ou eu abraço aquilo que eu tenho visto ser processado dentro de mim. Logo, eu vou me tornar aquilo que, numa atitude em fé, eu creio que seja o produto final do que está ocorrendo como uma obra da graça dentro de mim. Porque se você for parar para se deter em rótulos, você então está estabelecendo um teto de até onde você vai. O teto de até onde você vai. Até onde você vai. Por isso que eu digo que esse primeiro versículo de Paulo aqui, ele já diz a nota da epístola todinha. Porque ele já é ele criando a contraposição de uma atitude em fé na contramão da pressão recebida de olhares que tentavam relativizar ele o tempo todo, pelo modo como o evangelho que Paulo pregava desconstruía sistemas estabelecidos, sistemas de ritos, de cerimônias, tanto quanto de templos emocionais, aonde muita gente se considerava já resolvida, quando na verdade o próprio Jesus demonstrava que não passavam de sepulcros caiados. O modo como vocês acham que se resolveram é vivendo uma coisa para fora e outra coisa para dentro. E aí, porque isso deu certo e os homens passaram a respeitar vocês, então vocês se auto-enganaram com a presunção de que vocês encontraram o lugar de vocês diante de Deus na terra. Mas me desculpe, vocês são hipócritas, porque não é verdade. O que vocês vivem para o lado de fora não é o que vocês são para o lado de dentro. Aí o que Jesus fez? Tirou eles do conforto psico-emocional produzido por aquela conjuntura elaborativa da religião e colocou eles, o quê? No desconforto. No desconforto. É como lá em João, no capítulo 9, quando ele cura o cego de nascença, no final do capítulo, chega lá o escriba e o fariseu e fala: mestre, nós também somos guias cegos? E aí Jesus disse: porque vós dizeis que enxergam, nisso subsiste o vosso pecado. Porque se vocês assumissem a vossa cegueira, não haveria pecado algum. Vocês acham que uma pessoa sai de uma confrontação dessa assim, dizendo: ai meu Deus, isso é Jesus quem era Jesus? Ninguém sai feliz. Tem gente que sai da terapia quando a gente faz assim, uma coisinha mais assim, azedinha. Imagina você ouvir uma dessa assim de Jesus, né? Aí consola você ouvir uma dessa de Jesus. Imagina esse, lá de João 9, esse escriba e fariseu, eles saem de lá. Caraca, cara, ele disse que eu sou cego. Aí no caminho dos sujeitos até a sinagoga, passam os 8 irmãos dizendo: paz, irmão, pô, eu ainda tenho consideração diante do povo. Aí ele chega lá no meio da sinagoga para conversar, os próprios escribas e falam: ei, cara, esse cara aí é maluquinho. Ó, inclusive tem um boato dele aí que ele fez isso e isso com fulano ali. E esse cara aí, você é filho de um carpinteiro, dizem que não é, começa a depreciar. Aí, ó, então ele não tinha razão. Então ele é só um fanfarrão. Aí é aquela semente que cai no meio do caminho. Lembra que Jesus diz que aí vem a ave de rapina, vai lá, passa, ó, pega e tira a semente. Por quê? Porque a nossa psique é instintivamente programada a dirimir todo e qualquer desconforto imediatamente. A nossa psique, ela não é programada para suportar desconforto. Logo, o desconforto, ele só vai se manter se ele estiver envolvido dentro de um plano de significado do sujeito. Porque, do contrário, instintivamente, tudo na gente vai ser programado a procurar um atenuamento para isso. Então já começa daí.
versículo 2. E todos os irmãos da classe. Eu vou ler só mais um pouco. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos entender, inclusive, que mundo perverso é esse que Paulo está falando. Porque está aí uma outra palavra viciada no meio religioso. Mundo é aqueles que estão lá fora. É aqueles que não são do clubinho dos iluminados. Mas é na sequência do livro de Gálatas que a gente vai ver aonde está esse mundo perverso. Que Paulo menciona e que a vontade de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, nos libertou. Aí Paulo começa: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Isso, existem outros evangelhos. Do Marcos Pereira era uma, que você viu lá, lá era um evangelho. Era o dele lá. Né? Segundo ele, era a transformação de Deus. Deus do céu. Né? Então, os Gálatas, eles estavam passando para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha aí, esse pessoal é chato. Ele é chato. Principalmente se você disponibilizar a sua consciência para eles emitirem alguma opinião. Eles vão ser chatos. Chatos de galocha. Eles entram dizendo, se intrometendo, dizendo, e como eles são amparados pelo coletivo e vivenciam o simulacro do que seja fé, que nada mais é do que uma certeza baseada por respaldos literais e por unanimidade do grupo, então ganha-se uma ousadia de certeza, que é o simulacro da fé. E aí, para uma pessoa despreparada no entendimento do fenômeno, vendo uma pessoa falando com tanta propriedade e certeza, você pensa, esse aí conhece. Esse aí, pelo menos, sabe mais do que eu, porque eu estou aqui patinando, aqui escorregando. Chega um sujeito falando com uma propriedade dessa, e aí a pessoa não nota que, na verdade, a certeza dessa pessoa não estava construída na fé, mas na unanimidade do grupo, tanto quanto em recortes legalistas e literalistas da Bíblia. E é exatamente o que acontecia com eles, porque era Paulo sair, chegava essa moçada devota da psicologia de grupo, entendeu? Chegando na força da certeza incomum do grupo e de interpretações que partilhavam de concepções unânimes no grupo, e com essa certeza chegavam para desconstruir Paulo, porque o que Paulo pregava era um espírito que fortalecia, regava e fazia crescer. Mas essa turma é tão sem Deus que elas mesmas precisam virar chatas de galocha, intrometidas, porque se elas não falarem, certamente não é o Espírito que vai trabalhar, porque o espírito da coisa são elas mesmas, e não o Espírito de Deus. Né? Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema. O que Paulo está fazendo aqui é riscando a linha no chão. Portanto, o que nós estamos falando aqui é algo importantíssimo. O que está em jogo aqui é o crivo do Evangelho. Muito embora nós estejamos sendo assediados a produzir hibridizações e deformações na essencialidade do Evangelho, e que acaba confundindo muitos, porque como as nomenclaturas principais são as mesmas, Jesus, cruz, Israel, Deus, Espírito Santo, então fica todo mundo achando que é a mesma coisa. Mas tudo vai depender do modo como esse saber, esse entendimento está estruturado, e é isso que nós vamos ver no curso da carta de Paulo. Porque tudo isso Paulo ele vai desvendar no curso da carta dele. Eu vou tentar pelo menos finalizar o capítulo 1, para pelo menos a cada encontro a gente abraçar um capítulo. Aí versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele já está mandando um papo aqui no ponto nevrálgico da principal crítica que ele recebia, onde os seus detratores enfatizavam o fato de ele não ser uma versão autorizada por nenhuma das autoridades tidas como colunas no meio da igreja, né? Que é esse daí, inclusive, é um dos principais tentáculos da religião. A religião não admite nenhuma voz ativa e de influência que aconteça à margem dos seus personagens autorizados. A religião não permite nenhuma voz ativa e de influência que aconteça à margem dos seus personagens autorizados. Se isso acontecer, para a religião é anátema. É anátema, porque a religião precisa que toda a sua versão autorizada esteja em consenso com a manutenção da própria máquina religiosa. E uma voz que seja ativa e exerça influência à parte do círculo da máquina pode causar divisão, pode causar o desmantelamento do sistema e, portanto, da máquina. Inclusive, essa foi a direção da rixa e da raiva levantada contra Jesus. Com que autoridades fazem essas coisas? Quem que te apadrinha aqui no sinédrio? Em outras palavras, está sendo perguntado exatamente isso. Quem é que te apadrinha aqui no sinédrio? Aí Jesus vai lá para o batismo de João Batista. Vai lá para o batismo de João Batista. Foi dos céus ou dos homens? E aí já coloca eles no embaraço teológico deles mesmos ali. Mas é Jesus o tempo todo afirmando a liberdade do amor e da verdade. Perceba que é uma espiritualidade descentralizada, cujo único centro é um só pastor de todas as ovelhas. Um só pastor de todas as ovelhas. Mas isso é descentralizador demais para a religião para suportar. Porque isso não oferece uma dinâmica que contribua para a subsistência e manutenção da própria organicidade do sistema. Portanto, vem versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é. Até porque o que Paulo está pregando é loucura. Porque eu não o recebi, nem
aprendi de homem algum. Começam a entender o porquê que ele precisou cair do cavalo, o porquê que as experiências, Hélio, se complementam, né? Porque olha de onde vem a propriedade dele. Há de ser que se ele não tivesse visto o que ele viu, a coisa se resumiria numa fenomenologia psicológica tão somente, e que não conferiria para ele a propriedade que ele tinha que ter e teve para lidar com a oposição que constantemente procurava relativizar e desautorizar ele. Mas ele não podia negar aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou. E era em nome disso que ele se posicionava numa atitude em fé. Senhor, isso daí eu não recebi, isso aí não foi frequentando classe dominical de vocês, não. Isso daí não foi eu indo em seminário de vocês aí. Eu fui, até estudei nos pés de Gamaliel, mas olha, a revolução foi tão grande que para mim o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora a percepção foi escancarada numa outra direção, que fez aquilo que eu aprendi com vocês a virar beabá de pré-escolar. Beabá de pré-escolar. É o que Paulo está colocando, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, esse que me separou antes de eu nascer, vocês acham que isso é o que é? Um anjo ditando para ele? Eu te separei antes. Não. Isso é uma percepção em fé que o sujeito vai fazer. Se você hoje abraçar essa certeza para você, isso vai produzir efeitos. Pega isso daqui, insere isso na sua própria história e começa a ler o seu passado, o seu presente, o seu futuro, procurando fazer uma amarração de significação com essa proposição aqui. Falando pós-comunista. Ok. Não, é porque Calvino pega e ele polariza a coisa. O grande problema é a unilateralidade na leitura do Evangelho, que toma uma realidade por exclusão da outra. Quando, na verdade, o Evangelho, e esse é o significado da cruz, cruz é síntese. Nele tudo converge sem que nada anule nada. Pelo contrário, encontra o seu equilíbrio perfeito, a coisa já começa na própria fusão entre Deus e homem. Como é que você explica isso? Como é que você explica? Mas é essa convergência que torna significativa todas as coisas, né? E aí Paulo, ele tem essa percepção sobre ele mesmo. Me chamou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então perceba que, na experiência que Paulo teve, Paulo ele preferiu se entender entre ele e Deus ali, e aquilo e a história dele, e o porquê com ele, né? E promovendo essa síntese, ele não teve como prioridade a busca de uma adesão àqueles que já eram apóstolos antes deles, o que para a religião, isso é o primeiro degrau para você pensar qualquer tipo de coisa concernente a Deus. Você precisa do aval das versões autorizadas. Precisa. E se não tiver,
Então tudo o que você está vivendo é relativo, é subjetivo, é seu. E aí muitos, como não possuem validação da própria experiência do coletivo, relativizam aquilo que vivem, relativizam a própria história, relativizam aquilo que sonharam, aquilo que viveram, aquilo que sentiram, aquilo que perceberam. Por quê? Porque, de uma certa forma, não tem ninguém pensando igual, fazendo igual. Nós estamos falando aqui de psicologia primitiva, né? Do modo como a gente inconscientemente opera na estruturação das nossas certezas. Não é por outra razão que Facebook e redes sociais aí estão fabricando hordas de loucos. Por quê? Porque aquele louco isolado está encontrando validação na sua própria loucura num louco que pensa igual. E aí aquilo gera uma certeza, como se a sua loucura fosse verdade. Só que ele não está vendo que ele está sendo alvo e vivenciando um fenômeno da cultura de massa. Da cultura de massa. Que é onde o indivíduo perde a sua prerrogativa de indivíduo e assume uma identidade de coletivo. Qual o seu nome? Legião, porque somos muitos. É a certeza de que isso é de Deus. Né? Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Acho que deve ter sido bem produtiva essa conversa, né? Paulo deve ter perguntado várias coisas sobre a convivência pessoal de Pedro com Jesus, né? E não vi outros dos apóstolos. Agora, por favor, percebam o tom da fala de Paulo. O tom da fala de Paulo. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu vou parar por aqui, muito embora é no capítulo 2 que ele começa uma descrição que é muito interessante de ver, que não se trata de desrespeito, mas é do modo não religioso e absolutamente existencial, no modo como Paulo vê os apóstolos, que naquela altura eram já interpretados como semidivindades por terem convivido com aquele que passou a ser considerado o Messias, né? Portanto, o livro de Gálatas, ele é um precioso remédio, um antídoto antirreligioso para o modo como sua introjeção na nossa mente vai produzindo no Evangelho, no nosso coração, um outro Evangelho, que não é o Evangelho da graça, e que tira a nossa propriedade individual no modo como a gente vivencia o Evangelho. Olhando, por exemplo, para os apóstolos como se eles fossem alienígenas da santidade, sentindo carência de ver os defeitos dele, para então perceber que eles eram iguais a gente. E neles a gente vai perceber que tudo isso é a construção de um olhar, e que se perde na gente. Se perde na gente porque a gente confunde o nosso superego como se fosse Deus questionando a gente, cobrando da gente, quando na verdade é o nosso próprio senso de justiça querendo estabelecer um ideal de perfeição
que, graças a Deus retirou o acesso à árvore da vida. Porque se a gente consegue comer do fruto da árvore da vida com esse tipo de presunção, a gente se diaboliza imediatamente. Portanto, louvado seja Deus pela sua neurose, porque ela ainda é o substrato favorável para o nascimento do Evangelho. É nesse desconforto, é nesse conflito, que entre o é isso e o é aquilo, entre a tese e a antítese, é que vai nascer a síntese. E é nessa síntese que a gente vai buscar aqui no livro de Gálatas, e que a gente está só começando com essa fala de Paulo, trazendo a introdução de todo um olhar que nos destaca como indivíduos em relação à nossa psicologia pessoal e à psicologia coletiva, no modo como elas nos ascendiam. Amém? Amém. Amém. Paizinho querido, Deus de amor, te peço que o teu Espírito fomente, aumente e aprofunde no nosso coração o significado do teu Evangelho, singularizando cada um aqui, não numa uniformização de roupas, usos e costumes e rotinas, mas numa singularização de personalidades, de histórias, de essências, conforme o Evangelho de Cristo Jesus. E abençoe-nos, ó Pai, nessa trajetória de reflexão e de pensamento sobre o Evangelho, a fim de que dia após dia possamos ser salvos dessa mentalidade da religião, que petrifica, que deprecia, que distorce a essência do Evangelho em nós, produzindo apenas um conforto de certezas que não passam de presunções, mas que nos distanciam da verdade do amor, que, embora rodeado por certas dúvidas e conflitos, vai nos encaminhando pelo exercício da fé, da decisão de acreditar e de olhar na direção do alvo, da certeza do teu amor e da tua aceitação. Que seja isso que prevaleça no nosso coração. No mais, que o teu Espírito esclareça cada um. É o que eu te peço e espero em Cristo Jesus. Amém. Meus amigos, e amém.